Bom dia, me chamo Maiara, sou da turma de 2021 de Sistemas de Informação e o meu trabalho de atividade de produção de conteúdo vai ser sobre a questão 1 da lista do exercício 2, que fala sobre tabela verdade. Para podermos construir uma tabela verdade, a gente tem que saber os conceitos que envolvem ela. E nesse caso seriam a negação, a conjunção, a disjunção, a condicional e a bicondicional. No primeiro momento, eu vou falar sobre esses conceitos, eu vou mostrar a maneira que eles se relacionam e após isso eu vou mostrar o passo a passo de como eu construo a minha tabela verdade e por fim eu vou mostrar as questões resolvidas da primeira questão. Como eu já falei, os conceitos que envolvem a tabela verdade são negação, conjunção, disjunção, condicional e bicondicional. Agora eu vou falar um pouquinho de cada. A negação é representada pelo não. E é basicamente o oposto do que a gente tem. Se a gente tem um valor verdadeiro, a negação desse valor vai ser um valor falso. Se a gente tem um valor falso, a negação desse valor vai ser um valor verdadeiro. É a relação mais simples que a gente tem. Após ela vem a conjunção, que é representada pelo e. Para não ter que ficar decorando esse tanto de tabela, a gente vê de uma maneira mais lógica. O que a gente pode perceber nessa tabela? A gente pode perceber que o valor final, o resultado, só vai ser verdadeiro quando os dois valores forem verdadeiros. Se tiver um único valor falso, o resultado já vai ser falso. Então, a partir daí, a gente já entende como funciona essa tabela. Já a tabela da disjunção, que é representada pelo ou, é o contrário disso. Se a gente tem um valor verdadeiro, o resultado todo vai ser verdadeiro. Tanto que a gente pode ver que o único caso em que o resultado é falso é quando os dois valores são falsos. Já na condicional, a gente lê se P, então que. É mais uma questão de interpretação. Se verdadeiro, então verdadeiro. O resultado é verdadeiro. Se verdadeiro, então falso. O resultado é falso. Entendeu? E assim por diante. Já a bicondicional, os únicos casos em que os resultados vão ser verdadeiros são quando os dois forem verdadeiros ou quando os dois forem falsos. Quando os dois forem diferentes, os resultados vão ser falsos. Já entendido mais ou menos a lógica das tabelas, a gente vai ver aqui o passo a passo de como construir uma tabela verdade, ou como eu construo a minha. No primeiro passo, eu separo as expressões em partes. Após isso, eu conto as preposições simples, eu levo o número a 2 para ter o número de linhas. Depois disso, eu vou colocando os valores fixos nas primeiras colunas e depois eu determino os valores lógicos de cada coluna e de cada expressão. A gente tem aqui a expressão não P, conjunção com que, disjunção com P, conjunção com não que. Tá, como a gente separa essa expressão? A gente primeiro vê as preposições simples. A gente tem a preposição P e que. E depois disso a gente vê se tem a negação delas. No caso, a gente tem o P e o que, o não P e o não que. Então, a gente vai separar isso. Depois disso, a gente separa o que está dentro dos parênteses, permanecendo essa expressão inteira no final. Então, a gente vai tirar o que está dentro desses dois parênteses e separar dessa maneira, ok? E aqui a gente já tem a nossa expressão separada, né, toda, e depois disso a gente vai e conta quantas preposições tem. Como eu já falei, as preposições que a gente tem são P e que, e 2 elevado a 2 são 4, então a gente vai ter 4 linhas nessa tabela, igual está representado aí. Após isso, a gente coloca os valores fixos nas primeiras colunas. O que seriam esses valores fixos? Igual eu mostrei as tabelas aqui para vocês, seriam esses aqui que estão em P e Q. Eles são sempre os mesmos, como vocês podem reparar. Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, né? Na primeira tabela, a gente vai colocar metade verdadeiro, metade falso. Na tabela, primeira coluna. Na segunda coluna, a gente vai alternar verdadeiro com falso. E após isso, a gente vai fazer a determinar os nossos valores lógicos. Primeiro a gente vai
fazer a negação de P, que, como eu falei, é só o contrário. Se nós temos verdadeiro, verdadeiro, vão ser falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. E a mesma coisa para aqui. Se nós temos verdadeiro e falso, vamos ter falso e verdadeiro como resultado. Até aí, tudo bem. Agora a gente vai para não P conjunção com que parece complicado assim se a gente olha, mas é a mesma coisa. Então, a gente tem aqui não P e que. A gente vai relacionar eles dois. Como é uma conjunção, se a gente tem um valor falso, então o resultado todo vai ser falso. E aí a gente tem falso, falso, verdadeiro, falso. A mesma coisa para P conjunção com não que. Se a gente tem um valor falso, a gente vai ter o resultado tudo falso. Então, só a segunda linha vai ser verdadeiro, porque só ela tem os dois valores verdadeiros. E, por fim, a nossa expressão final, que vai relacionar esses dois que a gente acabou de fazer. Só que na nossa expressão final, a gente tem uma relação de junção. Então, se a gente tem um valor verdadeiro, o resultado vai ser verdadeiro. Né? Como a gente pode ver aí, a segunda e a terceira linha, os resultados dos valores foram verdadeiros. E essa é a nossa tabela verdade. A terceiro ponto, que é a resolução da questão 1. Essa tabela verdade que a gente acabou de fazer é a alternativa A da primeira questão. Então, essas outras aqui seriam a alternativa B, C, D e E. Eu vou fazer passo a passo só a alternativa B, porque ela tem 3 expressões. Então, seria interessante fazer ela para não restar nenhuma dúvida de como faz uma tabela verdade com 3 expressões, porque foi uma dúvida que eu tive no início. Então, primeiro a gente separa as expressões, né? P, Q e R e não Q. E o que está dentro do parêntese, que é P, conjunção com não Q. Depois a gente conta quantas preposições simples a gente tem e eleva sobre 2. Então, 2 ao cubo é 8. Então, a gente vai ter 8 linhas. Após isso, a gente bota os valores fixos nas primeiras colunas, que seria, na primeira, metade verdadeiro, metade falso, como no outro caso. A única diferença é que na segunda coluna a gente vai ter 2V, 2F, 2V, 2F. E na terceira coluna a gente vai alternando verdadeiro, falso, até acabar as linhas. E esses são os valores fixos. Após isso, a gente vai ver os nossos valores lógicos. Não P, como eu já falei, somente o contrário. Então, se nós temos 2 verdadeiros, vamos ter 2 falsos. Se nós temos 2 falsos, vamos ter 2 verdadeiros. P, conjunção com o não que. A gente vai relacionar o P e o não que. Como é uma conjunção, se nós temos um valor falso, o resultado vai ser falso. Então, a gente só vai ter 2 valores verdadeiros, que são nessas linhas, porque são as únicas linhas em que os 2 valores são verdadeiros. E por fim, a nossa expressão final, que a gente vai relacionar o P, conjunção com o não que, e o R, só que nesse caso é uma conjunção. Então, se nós temos um valor verdadeiro, o resultado vai ser verdadeiro. E essa é a tabela verdade da alternativa B, né? Essa é da alternativa C. Todas eu fiz da mesma maneira que eu ensinei passo a passo para vocês. Eu fiz da mesma forma todas. Alternativa D, que também tem as 3 preposições, e a alternativa E. E foi essa a minha apresentação. Espero que tenham gostado e que tenham entendido como se faz. E é isso, obrigada pela atenção. Beijo.